Essas categorias que serão percorridas por nós hoje são as categorias de substância, acidente, que são as duas categorias fundamentais para se entender qualquer assunto sobre ontologia, ou seja, qualquer assunto sobre ontologia clássica ou sobre metafísica, que vai até a modernidade. Então, substância e acidentes, de essência e cuididade, para saber distinguir uma coisa da outra, o que é essência, o que é cuididade. Para quando nós formos ler, repito, os textos de filosofia, esses conceitos não serem completamente estranhos a nós, né? E depois nós vamos também nos aproximar do conceito de forma e matéria. Então, substância, acidente, essência, cuididade, forma e matéria. E nesse interim também nós vamos estudar um pouco da relação entre ato e potência e daquilo que vai ser tematizado na ontologia clássica como princípio de individuação, ou seja, o que faz com que o indivíduo seja um indivíduo. Como é que Aristóteles tratou disso e como é que depois São Tomás vai fazer uma pequena correção em Aristóteles, uma pequena grande correção em Aristóteles, impostando uma filosofia própria, que é própria da filosofia tomista, que é uma filosofia centrada na noção de actus essendi, como nós vamos ver hoje. Tá certo, pessoal? Então, o nosso roteiro é isso, é nos aproximarmos das categorias da ontologia clássica, entender essa terminologia, entender esses conceitos, para poder facilitar a nossa leitura. Temos a leitura mais facilitada dos textos da ontologia clássica. Eu peço que vocês tenham muita atenção nessa abordagem que eu vou fazer hoje. É claro que eu não vou poder me concentrar de maneira muito pormenorizada em cada conceito, porque do contrário nós não teríamos tempo, nós não temos tempo para fazer isso. Então vou fazer aqui uma pequena introdução, antes de a gente começar a enfrentar os conceitos, ou as categorias da ontologia clássica. Vou fazer uma pequena introdução para que nós nos lembremos do percurso já realizado até aqui. Então lembre que nos capítulos anteriores do livro de Paul Gilbert, e na nossa disciplina, também nas nossas aulas anteriores, nós estávamos tematizando a questão do assombro. O assombro é a admiração que o homem tem diante do real, quando o homem se dá conta que o real, ele às vezes resiste à sua ação, mas às vezes também esse real ele colabora com a ação humana. E o homem procura de todos os meios tentar unificar o seu espírito à realidade, unificar o seu espírito aos seres, unificar o seu espírito aos entes. Só que essa tentativa de unificação do espírito do homem no mundo, de unificar o mundo e o espírito humano, ela não acontece sem um esforço muito grande, sem a realização de um grande esforço. Então é preciso um grande esforço para que isso aconteça. Um esforço de superação dessa situação em que o homem se encontra, como que, nas palavras de Ortega y Gasset, como que desalojado, como que fora do seu próprio lar, como que perdido no mundo em que ele habita, e ele procura, através da experiência que ele faz desse mundo, e através do conhecimento desse mundo, ele procura trazer ordem para essa situação. Trazer ordem para essa situação. Então o homem sente uma necessidade de conhecer. Uma necessidade de conhecer que está na origem da filosofia e que é um outro modo de explicar o próprio assombro. O que é o assombro? O assombro é essa consciência, é quando o homem se dá consciência da necessidade que ele tem de conhecer o mundo. Da necessidade que ele tem de colonizar os entes, de tornar os entes seus, de assimilar os entes a si. Ora, essa assimilação do mundo, assimilação dos entes ao espírito humano, é o que na ontologia clássica vai ser conhecido como aliança ontológica. Aliança ontológica. Então, o que é aliança ontológica? A aliança ontológica, pessoal, é a relação que se estabelece entre o espírito humano e os seres. Entre o espírito humano e os seres do mundo, ou seja, o espírito humano e o mundo. E por meio dessa aliança, dessa unidade, dessa união entre o espírito e o mundo, o homem busca a unidade de tudo o que é. Não só a unidade de seu espírito, mas a unidade do mundo em seu espírito. Então o homem ele vai descobrindo o sentido do ser. Só que esse sentido que o ser possui, ele significa algo para o homem apenas enquanto ele começa a fazer parte do projeto de vida humano. Então, a
fazendo parte do projeto de vida humano, os seres são assimilados pelo espírito humano e se tornam familiares. E o que é que significa se tornar parte do projeto da existência humana? Significa que os seres, eles ganham sentido para o homem a partir do projeto que esse homem tem da sua existência. Então, os seres, eles aparecem para o homem não só como verdadeiros, como podendo ser verdadeiros, ou seja, revelando aquilo que de fato eles são. É claro que não diretamente, como a gente vai ver, mas a partir de suas aparências, ou seja, a partir de suas manifestações. Mas eles também se apresentam para o homem como bens. E é por isso que eles são queridos. Então, isso aí é a aliança ontológica. A aliança ontológica é a aliança entre o espírito e os entes. Entre o espírito humano e os entes. Uma aliança que é expressa na própria palavra ontologia, a própria etimologia da palavra ontologia, né? Ontologia vem de ontos, na tradução latina é ente, que a gente traduz também para o português como ente. Então é o verbo esse no seu particípio, né? O seu particípio presente. Em grego é onto, e logos, que a gente pode traduzir no latim por verbum, ou por inteligência. Então, ontologia é justamente aquele tipo de ação humana relacionado com o conhecimento humano que trata de construir essa aliança ontológica, essa aliança entre o ente e a inteligência humana. Então, ontologia, ente, logia, inteligência. Então, a ontologia é esse projeto de realização da aliança ontológica. A ontologia ela tem como base esse projeto. E nesse projeto de aliança ontológica, ou seja, de união entre o homem e o espírito, o homem, para realizar esse projeto de unidade com tudo o que é, de unir seu espírito a tudo o que é, ele precisa de categorias mediadoras. E essas categorias mediadoras são os conceitos que são criados pela tradição para falar dessa aliança ontológica. A aliança ontológica, pessoal, ela se dá. Por quê? Porque o conhecimento se dá. O conhecimento se dá, o conhecimento está aí. O conhecimento em ato, ele é acessível a qualquer um de nós, né? Todos nós fazemos a experiência de conhecer alguma coisa. Fazemos a experiência de conhecer algo. Então, a experiência do conhecimento é uma experiência praticamente inegável para qualquer homem. Poucos homens eles têm a coragem de negar a experiência tão explícita para nós como essa do conhecimento, que nada mais é, em sua essência mais fundamental, que a experiência de se fazer presente, de colher uma presença dos entes ao espírito humano. Colher a presença dos entes ao espírito humano. Por exemplo, vocês hoje estão conhecendo, vocês sabem que vocês estão nessa aula. Como é que vocês sabem disso? Porque vocês colhem a presença. A presença de vocês, claro que aqui virtual, diante de uma tela, né? De uma tela de computador, mas vocês estão colhendo aqui a minha presença como professor, ou pelo menos a presença da minha imagem, na tela de vocês. Então vocês sabem que vocês estão em uma aula. Isso é saber, isso é já um conhecimento. Ora, a tradição ontológica clássica, ela elabora essa experiência, a experiência da aliança ontológica, da aliança entre a inteligência e os entes. Ela elabora essa experiência através de categorias que nós chamamos, como eu já disse, de categorias mediadoras. Essas categorias mediadoras, tradicionalmente, isso é a primeira observação importantíssima que eu quero fazer hoje. Essas categorias mediadoras, tradicionalmente, elas não têm a pretensão de falar sobre as coisas como elas são, de descrever objetivamente como as coisas são. Mas elas têm a pretensão de criar modelos que permitam a interpretação ordenada, ou seja, a interpretação inteligível, a interpretação lógica da realidade, da manifestação do real, da maneira como a realidade se manifesta. Qual é a diferença dessas duas coisas? A diferença é que quando você pretende criar uma linguagem descritiva, você está dizendo que a sua linguagem ela pode ser trocada com a realidade. A sua linguagem ela é a realidade, a própria realidade. Quando Galileu, lá no século XVII, né, quando Galileu dizia
que o Sol era o centro do universo, propondo a teoria do heliocentrismo, o cardeal Bellarmino chegou para Galileu e disse: proponha essa teoria, mas tenha o cuidado de propor essa teoria como se ela fosse apenas uma hipótese, ou seja, para uma hipótese que tentava salvar os fenômenos. Ou seja, tentava oferecer uma interpretação do movimento da Terra e do Sol que pudesse entender, explicar esse movimento de maneira diversa de como os sentidos entendiam diretamente. Vejam, a experiência sensível, nossa experiência sensível qual é? A experiência do movimento da Terra. Nós acordamos de manhã e vemos o Sol nascer ao leste. Esse Sol ele gira no céu e se põe a oeste. Então, a experiência direta dos nossos sentidos é a experiência que o Sol é que se move. É a experiência do movimento do Sol. A experiência sensível, ela sempre é carregada por uma interpretação. Então, a interpretação geocêntrica é a de que a Terra está parada e por isso é que o Sol se move. Então, eu preciso dessa interpretação para entender o movimento, para dizer que é o Sol que está se movendo. Só que se eu colocar aqui, se eu acrescentar aqui uma outra interpretação, que foi uma interpretação proposta por Galileu, claro que de maneira muito exagerada, porque o Sol não é o centro do universo, mas em certo sentido ela corrige a interpretação geocêntrica, porque de fato o movimento não é do Sol ao redor da Terra, mas parece ser da Terra ao redor do Sol. Por isso que a Terra é chamada de planeta, ou seja, de errante, e o Sol não é um planeta, ou seja, o Sol não é um errante. O Sol é uma estrela. E qual é a característica das estrelas? A sua fixidez, as estrelas são fixas. Então a tradição clássica já sabia disso, que o Sol era uma estrela, que o Sol era fixo. O Sol era fixo nos céus fixos, mas esses céus fixos, eles giravam em torno desse centro que era a Terra. Isso era um modelo geocêntrico, né? Então não era as estrelas fixas também giravam. As estrelas que eram fixas também giravam. Giravam nos céus fixos, né? Os céus eram fixos por quê? Porque a estrutura, a ordem das estrelas permanecia fixa, só que essa fixidez, essa ordem fixa, ela girava. Mas vejam, eu preciso de uma outra teoria para entender que não é o Sol que está se movendo, mas é a Terra que está girando. E dá a impressão que o Sol se move porque a Terra gira. Com a outra teoria eu consigo entender assim. Veja, a nossa sensibilidade ela precisa de uma interpretação. Ela precisa de uma interpretação. Só que essas interpretações que são dadas, classicamente, quando Aristóteles propõe esse tipo de interpretação, ele propõe esse tipo de interpretação ao modelo do que nós conhecemos como dialética. Lembram que a gente estudou na teoria dos 4 discursos? Então, a dialética, ela sempre lida com proposições, premissas prováveis. É claro que aqui ou acolá existe uma premissa certa, uma premissa verdadeira, incontestável. Como, por exemplo, a questão do princípio de não contradição, que Aristóteles sustenta. Então, é claro que existe na dialética isso aí, mas é muito raro. O que, de fato, sobeja na dialética é as proposições prováveis, ou seja, que podem ser verdadeiras. Então, é a esse tipo de proposição que a ontologia clássica se refere de maneira muito ampla, de maneira muito sobeja, né? É a esse tipo de proposição. Muito reduzidamente, ela também faz referência a proposições analíticas, conclusões que são tiradas a partir de premissas, então chega-se a uma conclusão, que são feitas a partir de premissas seguras e certas. Então, poucas vezes isso acontece. Aristóteles, apesar de dizer que a ciência da demonstração mais perfeita é a analítica, para Aristóteles é assim, na maioria dos momentos em que ele escreve os seus livros, isso também acontece na metafísica, ele se utiliza de uma linguagem interpretada ao modo da dialética e não da analítica. Ou seja, ao modo do discurso provável, não do discurso certo. A ontologia clássica, pessoal, ela se organiza em torno disso. Ela se organiza em torno desse tipo de exigência do discurso, da probabilidade e não da certeza. Agora, aconteceu que, em um certo momento da história da ontologia, entre o século XVI e XVII, por uma questão, como diz Paul Gilbert, por uma questão polêmica, os filósofos escolásticos eles começaram também a
a querer impostar as suas premissas metafísicas, ontológicas, com a força da analítica, ou seja, com a força de proposições certas e seguras, e não mais de proposições dialéticas, apenas prováveis. Mas isso só vai acontecer no século XVII, diz Paul Gilbert, por espírito polêmico, no século XVI e XVII, por espírito polêmico. O que é que significa por espírito polêmico? A linguagem utilizada não vai ser mais uma linguagem aproximativa, um esquema interpretativo que procura falar sobre, dar uma aproximação, falando sobre a aliança ontológica, mas se transforma numa linguagem descritiva, ou seja, que procura substituir a própria realidade, ser a substituição da própria realidade. Isso acontece no século XVI e no século XVII. Por quê? Porque a filosofia moderna também tem essa pretensão. E como a filosofia moderna tinha essa pretensão, a escolástica também se contamina com essa pretensão da filosofia moderna e procura também sustentar sua argumentação como se de fato essa argumentação ela fosse uma argumentação analítica e não mais dialética. Mas vejam, isso acontece no século XVI, no século XVII. Antes não era assim. As discussões filosóficas, por exemplo, que aconteciam entre Aristóteles e Platão eram discussões dialéticas. Então Aristóteles ele levantava proposições dialéticas e não proposições analíticas, ou seja, ele não entendia que esse modo de falar, de tentar organizar o conhecimento do real, ele era uma tradução do próprio real como ele é, mas Aristóteles entendia que esse modo de falar sobre o real era um esquema interpretativo que favorecia a compreensão do real, mas apenas um esquema para salvar a interpretação. E assim para salvar as aparências, para explicar as aparências. Mas esse esquema, ele constantemente era mudado. O leitor de Aristóteles, ele vai ter uma decepção muito grande com Aristóteles por causa disso. Porque ele vai ler Aristóteles e vai perceber que Aristóteles, ele, por exemplo, utiliza categorias como substância, essência, matéria, forma, de maneira polissemântica. Em um momento a substância significa uma coisa, no outro significa outra. A substância é a matéria, outro momento é a forma, outro momento é o composto de matéria e forma, outro momento é a essência. Outro momento, ao invés de essência, ele usa o termo forma. Outro momento, ele usa o termo matéria. Em outro momento, ao invés de matéria, ele usa o termo matéria individuada. Em outro momento, ele usa o termo substância individual. E confunde, e é muito confuso, porque está tudo lá misturado em Aristóteles. Está tudo misturado. Mesmo porque o pensamento de Aristóteles que nós encontramos nos livros, por exemplo, no livro da Metafísica, não é um tratado de filosofia, um tratado de metafísica. Ele parece mais com anotações de aula. Então, eram escritos que possivelmente Aristóteles ele não destinava à publicação definitiva, né? Claro que também isso é natural de qualquer filósofo. Ele também evolui nos seus escritos, né? Evolui nas suas concepções, como São Tomás também, como acontece também com São Tomás. E a gente vai ver hoje quando formos falar do princípio de individuação. Etienne Gilson, que escreveu vários livros sobre a Idade Média, inclusive sobre a escolástica, em um livro chamado Études sur le rôle de la pensée médiévale, então estudo sobre a importância do pensamento medieval. Ele vai dizer o seguinte, olha o que é que ele vai dizer, a respeito dessa filosofia escolástica que é tratada no século XVI e XVII, que tenta fazer um contraponto à filosofia moderna e assim aplicar uma linguagem descritiva. Olha o que é que Gilson diz a respeito desse tipo de escolástica, não a toda a tradição da ontologia clássica, mas a respeito desse tipo de escolástica. A física aristotélica da escolástica repousa toda na hipótese de que o universo da criança é o universo real. Descreve-nos precisamente o que o universo seria se nossas impressões sensíveis e afetivas fossem coisas. Aí lembre aí, se essa impressão de que o Sol ele se move fosse uma coisa. Então a escolástica como que pega essas impressões e traduzem essas impressões como coisas, como se de fato fosse a própria realidade. Sem lembrar que para todo tipo de impressão dessa é preciso uma teoria por trás que a interprete. Como Aristóteles já ensinava, como os escolásticos já ensinavam, como Platão ensinava, como a tradição da ontologia clássica ensinava. E ele continua, Gilson, consagra e estabiliza definitivamente o erro de nossos primeiros anos, supondo a existência de formas e de qualidades reais, que não são outra coisa do que impressões confusas da nossa infância, nomeadas, descritas e classificadas,
como outras tantas realidades. Fecha aspas aqui, a citação de Gilson. Tá certo, pessoal? Então, dito isso, para nos situarmos no nosso discurso, nós vamos começar então a análise agora dessas categorias tão importantes para a ontologia clássica. Então, a primeira categoria que nós temos que estudar é a categoria de substância. A gente vai estudar a categoria de substância e, posteriormente, a gente vai falar um pouco também agora já sobre a categoria dos acidentes, mas, posteriormente, eu volto para falar também dos acidentes, que, em certo sentido, na tradição clássica, serviu de contraponto para essa categoria importantíssima da substância, que é a categoria essencial da ontologia clássica. Tá certo, pessoal? Então, de onde vem essa categoria substância? Vamos primeiro estudar a etimologia dessa palavra. A palavra substância é formada por duas partículas. É composta por duas partículas. Uma primeira partícula, sub, que em grego se traduz por hipo. Essa partícula aí, sub ou hipo, significa a mesma coisa, é embaixo. Embaixo. E a palavra stans, que em grego se traduz por keimenon. Então, em grego, a palavra substância é hipokeimenon, ou seja, o que subjaz por baixo, o que se mantém por baixo. Então, sub significa embaixo e stans ou keimenon significa mantendo-se. Mantendo-se. Então, substância é o que se mantém por baixo. Se mantém por baixo do que está por cima. O que está por baixo, nessa acepção, é aquilo que é mais permanente. Enquanto o que está por cima é aquilo que também é menos permanente. Mas, por outro lado, o que está por cima é o que se manifesta. Esse par conceitual tem que ser entendido junto, né? Substância é o que está por baixo e o que está por cima são os seus acidentes, ou seja, suas manifestações. Tá certo, pessoal? Os acidentes são as manifestações da substância. A substância é o substrato dos acidentes. O que é um acidente? É uma manifestação. Por que é que o acidente ele recebe esse nome de acidente? Então, se a gente for também olhar a etimologia da palavra acidente, do latim accidens. Accidens. A-C-C-I-D-E-N-S. Accidens. É aquilo que é acrescentado a. Acrescentado a. Aquilo que vem com. Aquilo que o vindo com. Né? Vindo com, o acrescentado a, porque é um particípio presente. Aquilo que vem com, é acrescentado a. Então, accidentes, aquilo que se acrescenta. Se acrescenta o quê? A outra coisa. Se acrescenta a substância. E o que é a substância? Aquilo que está embaixo. Aquilo ao qual os acidentes se acrescentam. Então, a substância é aquilo que permanece, apesar da mudança do que está por cima, ou seja, da mudança dos acidentes, que em grego também são chamados de simbebekos. Simbebekos. Então, os acidentes, ou os simbebekos, é aquilo que se manifesta. Se manifesta, manifesta o quê? Manifesta alguma coisa, né? Eles manifestam alguma coisa. O que é que eles manifestam? A substância que está por baixo. É aquilo que vem com a substância, que se acrescenta à substância, mas que manifesta a substância, que tem o poder de manifestar a substância. Agora, atenção, pessoal. Quando nós colhemos a manifestação, nós não colhemos a substância, diretamente a substância. Nós colhemos a manifestação da substância, ou seja, de modo indireto. Porque nós não acedemos diretamente à substância. Nós só acedemos diretamente às suas manifestações, ou seja, a seus acidentes. Os acidentes da substância, eles podem ser necessários, que também são chamados pela tradição ontológica de substanciais, ou essenciais, ou ainda, com São Tomás de Aquino, como inseparáveis. Então, substanciais, essenciais, necessários, inseparáveis, são os acidentes que são chamados acidentes substanciais, acidentes da substância. Mas a substância ela também tem outros acidentes que não são chamados acidentes substanciais, que são chamados simplesmente de acidentais. O que são esses
esses acidentes acidentais e não substanciais? São aqueles acidentes que advêm a substância, mas não são produzidos por ela, não fazem parte da própria substância, não fazem parte da sua essência como substância. Exemplo, um jardineiro está plantando uma árvore. Então, para plantar uma árvore, o que é que ele tem que fazer? Tem que cavar um buraco. E ao cavar o buraco, ele encontra um tesouro. Só que encontrar um tesouro não é essencial em relação à jardinagem. Não é essencial para a jardinagem encontrar um tesouro. Aí foi um acidente. Esse acidente aí não é um acidente essencial. É um acidente simplesmente acidental. Adveio ao jardineiro. Na prática, no seu ato de praticar jardinagem. Mas poderia não ter ocorrido. Agora, plantar árvores é essencial à jardinagem. Então, plantar árvores é um acidente do jardineiro. O jardineiro pode não plantar árvores? Pode. Se aposentou hoje, não vou plantar árvores mais nunca. Mas nunca vou deixar de ser jardineiro, porque eu domino a técnica, a arte. Então, eu sou jardineiro. Mas eu não vou mais plantar árvore. Então, é acidente também, só que é um acidente essencial. Porque se eu nunca tiver plantado uma árvore, eu não posso me dizer jardineiro. É essencial do jardineiro plantar árvores, embora ele possa não plantar daqui para frente, né? Mas não é essencial do jardineiro encontrar um tesouro. Então, veja, existem alguns acidentes que são essenciais, outros não. É muito simples de constatar a diferença. A diferença é a seguinte: os acidentes essenciais, eles são necessários à substância. Não há substância sem esses acidentes. Por isso que eles são acidentes denominados substanciais ou essenciais, ou necessários, ou inseparáveis da substância. Toda essa terminologia aí, né? Os filósofos vão criando terminologia diferente, mas significa a mesma coisa. Essencial, substancial, necessário, inseparável. Mas existem acidentes também que são separáveis. Por exemplo, ser bípede é um acidente essencial para o homem. Por quê? Porque está na essência do homem ser bípede. Algum homem pode não ser bípede? Pode. Alguém pode sofrer um acidente e ficar paraplégico. Então ele deixa de ser bípede. Mudou, né? Mas é um acidente essencial. Porque faz parte da essência do homem ser bípede. Pode acontecer algo acidentalmente que faça com que ele deixe de ser bípede. Mas faz parte da essência do homem. Não há homem se não for bípede. Quando o homem não é bípede, mesmo que ele nasça não sendo bípede, é em razão de algum acidente. Não é essencial. Não existe homem que nasça sem ser bípede. A não ser por algum acidente. Mas isso é acidental. Então, por isso que esse acidente é essencial. Agora, algo que advém a perna do homem. Por exemplo, eu quebrei minha perna. É essencial que eu quebre uma perna? Então, para ser homem, eu tenho que ter a perna quebrada? Não, né? Então, isso advém a substância, mas não é produzida pela substância. A substância não exige esse acidente. Advém ao homem, mas não é produzido por ela. Então, aí a gente tem a distinção entre acidente essencial, substancial, necessário, inseparável da substância, e aquilo que é acidente apenas acidental ou separável da substância, como diria São Tomás, né? São Tomás é quem cria esse termo inseparável e separável da substância, para designar o acidente essencial e o acidente acidental. Vejam, tanto o acidente essencial quanto o acidente acidental são sempre na substância. Eles não são em si, eles não têm um ser em si. Não tem um ser em si. E essa é a característica principal do acidente. O acidente é algo que ocorre na substância. Ou é produzido pela substância, ou a substância é passiva em relação a ele. Acontece com a substância, sem que ela o produza. Mas, de qualquer modo, o acidente só é na substância. Ele só é na substância. Aristóteles, no seu livro das categorias, no livro da Metafísica lá no livro 7º, Aristóteles vai tratar também da substância. E no livro das categorias, que é um livro que compõe o órgão, nesses dois lugares principais ele vai falar sobre a substância. E assim, a classificação que ele traz da substância de suas outras categorias, das outras categorias que a acompanham, que são seus acidentes, vai mudar. Às vezes são 10 categorias, a substância mais 9, né? Às vezes são 8. Então Aristóteles ele não segura um número aí, né? Ele vai falando
Sempre há substância e algumas categorias, e suas categorias. E essas categorias da substância são sempre acidentes da substância. Por exemplo, o espaço, o tempo, são sempre categorias da substância. Está em pé, está sentado, o estado. Então, são sempre categorias da substância. Mas, às vezes, são 10, às vezes são 9, às vezes são 8. Então, isso aí vai depender. Né? Vai depender do lugar onde nós encontramos o elenco que Aristóteles propõe. Mas, para vocês terem, para comprovar aquilo que eu disse no início, né? Aristóteles não está querendo fazer uma descrição do real. Ele está querendo compor conceitos que possam nos ajudar a entender. Mas ele não quer dizer que o real é assim. Tanto é que ele não está nem preocupado se são 10, 9, 8. Em um lugar são 10, em outro são 9, em outro são 8. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em oferecer conceitos que facilitem a compreensão do real. Outra prova, né? Outra prova que nós colhemos aí com o próprio estudo das categorias. Agora, uma coisa essencial aqui a se saber, nós já falamos que o acidente é sempre na substância, mas uma coisa essencial a se saber, que aparece nos livros das categorias, é que Aristóteles ele começa a definir lá nas categorias a substância como sendo o ente individual. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. A substância é o ente individual. Tá certo, pessoal? Só que Aristóteles, em outros lugares, ele vai dizer também que alguns universais são substância. Que as formas são substância. Como é que a gente concilia essas duas coisas? É muito fácil, é muito simples. O próprio Aristóteles nos dá as pistas disso no livro das categorias. Existe aquilo que Aristóteles chama de substância primeira e existe aquilo que Aristóteles chama de substância segunda. Então, o que é a substância primeira? A substância primeira é o ente individual. A substância primeira é Natan, é Galileu, é Camilo, é Jefferson, é Nena, é Joab. São os entes individuais, é João, é Pedro. São os entes individuais. Isso são as substâncias. É este cavalo. É o meu gato de estimação, é o meu cachorro. Isso são substâncias individuais. Então, são substâncias primeiras. Mas existe também aquilo que Aristóteles chama de substância segunda. E o que é uma substância segunda? Uma substância segunda é uma substância para a qual a substância primeira está aberta e por meio da qual a substância primeira é conhecida. A substância segunda é isso. É um meio de conhecimento da substância primeira. Então, o que seria a substância segunda? Os universais. As formas universais. Então, homem, isso é uma forma universal. O homem individual quem é? Sou eu, Galileu, Natan, é Jefferson, é Joab, é Fábio. O homem individual é a substância individual. Mas existe uma substância segunda que é o homem enquanto forma, que não é mais esse homem individual, mas é o conceito de homem, é a forma de homem, é universal, que significa a natureza para a qual esse ente individual encontra-se aberto. Então, o ente individual, todos os homens individuais, Pedro, Paulo, José, João, estão abertos a essa substância segunda, que é o seu universal. Universal que expressa a sua natureza. Ora, o universal, pessoal, que expressa a substância segunda, que expressa a natureza do ente individual, ele não fala sobre o ente individual. Ele não revela o que é o ente individual, diz Aristóteles. Porque o ente individual ele é inefável. Ele não pode ser colhido pelo espírito. O espírito ele não colhe o ente individual. O espírito ele só colhe o universal. O espírito só conhece de modo universal. Mas atenção, pessoal, há uma abertura do ente individual para o universal que lhe corresponde. Há essa abertura. Quando se enuncia o universal, depois a gente vai ver isso quando a gente for falar da essência e cuididade, quando se enuncia o ente universal, falando sobre a sua cuididade, ou seja, a enunciação da sua essência, a determinação da sua essência, de acordo com o que ele apresenta, com suas características. O ente individual, que é a substância individual, ela se manifesta. Se manifesta como? Através de seus predicados, ou seja, através de seus acidentes. Os acidentes é que manifestam a substância. Ora, esses acidentes, eles são sujeitos de uma definição. Eles estão abertos a serem catalogados de forma universal, serem organizados de forma universal. E essa forma universal que organiza, que dá nome aos acidentes, ela não atinge a substância individual, mas ela atinge apenas a natureza da substância individual. Isso é essencial. Então veja, como é que o conhecimento se realiza? O conhecimento se realiza assim. A substância individual, ela se manifesta.
através de seus acidentes, ou através de suas aparições, né? Depois a gente vai ver que acidente não é só aquilo que passa, em contraposto ao que permanece, que é a substância. Acidente é o que aparece, é o que vem com a substância, mas tem a função de manifestar a substância. Isso é o acidente. Então vejam, não há substância sem acidentes. Não há substância sem acidente. É impossível que haja substância sem acidente. Toda substância é com seus acidentes. É com seus acidentes. Então não há contraposição real entre substância e acidente. Não são dois pares de conceitos contrapostos. São dois pares de conceitos complementares. Isso é Aristóteles que diz, pessoal. E vejam como isso é importante. Por que Aristóteles está dizendo isso? Vamos voltar um pouco aqui na história da filosofia, a nossa memória. O que é que dizia Parmênides lá no De Natura, do poema de Parmênides sobre a natureza? Parmênides dizia, existem dois caminhos, né? O caminho do que é, do ser, e o caminho da mistura. Então, o caminho do ser, o caminho do que é o único a partir do qual se pode produzir ciência, demonstração. Né? Se pode produzir demonstração, porque é um caminho seguro. E esse caminho diz apenas uma coisa fundamental, que o ser é e o não ser não é, ou seja, que a mudança é apenas uma aparência. Mas não se pode fazer ciência da mudança, ou seja, ciência da aparência. Isso é o que Parmênides diz. Então, esse caminho aí, que está relacionado com o caminho da mistura, de ser e não ser, é o caminho dos sentidos. Por isso ele deve ser abandonado, diz Parmênides lá no seu poema. E nós devemos ficar com o quê? Apenas com o caminho da razão, que diz que o ser é e o não ser não é. Não com esse da mistura, que fala da mudança, mas sim só com o caminho que aponta para o que é permanente. Veja, isso foi Parmênides quem disse. Então, Platão, começando a pensar sobre isso que dizia Parmênides, Platão dizia, certo, então, Parmênides aqui está propondo um conceito de ser e um conceito de não ser, entendendo o não ser como o oposto do ser, como o contrário absoluto do ser. O que é que significa ser o contrário absoluto do ser? O que é o contrário absoluto do ser, pessoal? É o nada. Então, o ser é o que é. E o não ser é o nada, ou seja, aquele que não é. A razão, ela colhe isso de maneira muito, muito clara, né? E aí se cria a aporia parmenideia, que é a dificuldade, vem de Parmênides, né, dessa proposta de Parmênides, a dificuldade de conciliação dos dados dos sentidos, que apontam constantemente para a mudança das coisas, testemunham constantemente essa mudança, dão testemunho dessa mudança, colhem essa mudança, e a proposição do intelecto, que é insuperável, que não pode ser nunca negada, que diz que o ser é e o não ser não é. Ora, o ser é e o não ser não é, isso é absolutamente seguro. Não há como superar isso, como superar uma constatação desse tipo. Então, Parmênides está certo. Só que Platão diz, Parmênides está certo, mas nós precisamos incluir aqui uma outra coisa, criar um outro conceito para tentar entender a mudança e salvar a mudança, ou seja, salvar as aparências. Isso é Platão quem diz. Para vocês terem uma ideia, Platão ele não é contrário completamente às aparências, né? Nas aulas aí de filosofia antiga, vocês viam que Platão ele considera que é importante também a experiência sensível. Mas a experiência sensível é importante porque ela nos permite lembrar, recordar da relação das ideias, ou seja, da ordem que se estabelece no mundo das ideias, né? Então Platão diz, é assim, Parmênides, mas vamos salvar, mas dá modo de salvar as aparências. Como é que a gente pode salvar as aparências? E assim salvar também a experiência sensível. Ou seja, a propriedade pedagógica que tem a experiência sensível, de nos fazer ascender ao mundo inteligível. Como é que nós salvamos isso? Que está presente lá no mito da caverna de Platão, ele fala sobre isso, a ascensão da alma, né, ao inteligível, passando pelo sensível. Mas como é que nós fazemos isso? Então, numa linguagem da ontologia clássica, Platão diz, nós precisamos entender o não ser, não apenas como o absoluto oposto do ser, mas nós podemos também entender o não ser como diferente, como diverso. Então, o não ser é apenas o diverso. É o diverso, é o outro. Então, entendendo o não ser, veja, Parmênides não tinha esse instrumento conceitual. Foi Platão que ofereceu esse instrumento conceitual.
Então, entendendo o não ser como o outro, essa aporia parmenideia, ela se descomplica. Então, é possível entender a mudança como a passagem do ser a ele próprio, só que com a mudança de seus acidentes. Então, o ser continua sendo o mesmo, permanece, só que a mudança dos acidentes. Ou seja, o ser, ele passa a ser outro do que ele era. E um ser que é diverso do outro, não agora na perspectiva de um mesmo ser, mas na perspectiva de seres diferentes, ele não é um não ser, mas ele é diverso desse primeiro ser. Ele é diverso desse primeiro ser. Veja, essa sacada que Platão teve, a criação desse instrumento conceitual, dessa categoria conceitual do não ser como diferente, foi fundamental na história da ontologia. Foi fundamental, porque ela permitiu abraçar também o mundo sensível. Só que Aristóteles, ele dá um passo a mais, ele vai além de Platão. Ele vai além de Platão. Apesar de ainda continuar sendo vítima desse preconceito que também aparece em Platão, esse preconceito de Parmênides que aparece também em Platão, né? De uma certa desvalorização da experiência sensível. A experiência sensível não é, para Platão, a experiência última. Pelo contrário, ela é uma espécie de obstáculo que precisa ser purificado, precisa superar esse obstáculo. Mas ele é um obstáculo necessário, não há outro meio de chegar ao mundo inteligível senão passando pela experiência sensível, pela purificação da experiência sensível. Veja, é claro que a experiência sensível é um obstáculo em Platão, mas é um obstáculo necessário. Então, de uma certa forma, ele é revalorizado. Aristóteles, ele não entende que o vértice da procura da verdade ela se encontra no mundo inteligível. Aristóteles não entende assim as coisas. Ele entende que encontrar a verdade é entender esse mundo presente, é entender esse mundo aqui. Não existe um mundo ideal. Não existe esse mundo ideal separado do mundo real. Não existe esse mundo ideal, vamos dizer, hierarquicamente classificado, porque alguns autores até dizem que Platão não faz essa separação, né? Mas de qualquer modo, nós escolhemos uma hierarquia aí. Existe o mundo ideal, que é o mundo superior, e esse mundo aqui, o mundo das aparências, o mundo da sensibilidade, ele é sempre um mundo que precisa ser uma experiência, precisa ser purificada, precisa ser transposta para chegar a essa experiência definitiva que é do mundo ideal. Veja, há um preconceito aqui com a passagem, né, com a experiência, com o mundo da experiência. Aristóteles ele procura superar esse preconceito, resgatando o mundo da sensibilidade e fazendo com que esse mundo da sensibilidade ele necessariamente se ligue ao mundo do permanente, ao que permanece. Veja, a impressão que nós temos se nós abraçarmos a interpretação de Parmênides é que existem duas esferas no mundo. A esfera do inteligível e a esfera do sensível. A esfera do inteligível, que é do permanente, do que é definitivo, do que pode se fazer ciência, da verdade, e a esfera do sensível, ou seja, do que passa, do que se transforma, do que não pode ser definitivo, do que é hoje uma coisa e amanhã é outra, do inseguro, então, do que é inseguro. A impressão que nós temos é essa. Só que o que é que Aristóteles faz com essas categorias de substância e acidente? Aristóteles está querendo descrever a interpretação dessa relação entre o sensível e o inteligível de maneira diferente. Porque Aristóteles diz, o que passa, passa e é captado, essa passagem é captada pelos sentidos, que tem acesso aos acidentes da substância. Então, o que passa faz referência, a passagem faz referência à mudança dos acidentes. E o que permanece faz referência à substância. É assim na ontologia de Aristóteles. Só que Aristóteles diz, o acidente, ele não é sem a substância. E a substância, ela não é sem o acidente. Ou seja, não existe dois mundos contrapostos, ou duas esferas de um mesmo mundo, se a gente quiser dizer que não existe dois mundos, mas sim uma hierarquia. A esfera de dois mundos contrapostos. O que existe é a substância, que se manifesta por meio de seus acidentes, e os acidentes que não são sem a sua substância. Não há substância sem acidentes. Não há acidente sem substância. Só que a substância é o indivíduo inefável, é o substrato dos acidentes, que sustenta os acidentes, é o permanente, e os acidentes é a manifestação desse permanente. Nós não conhecemos a substância individual,
diretamente, mas nós a conhecemos de alguma forma, porque senão o conhecimento seria impossível. Senão Gorgias teria razão, o conhecimento é impossível. Só que o conhecimento ele é possível. E como é que a gente explica que o conhecimento seja possível? Nós explicamos que o conhecimento seja possível fazendo uso dessas categorias ontológicas e dizendo que o conhecimento não é o conhecimento da substância individual, mas é o conhecimento dos universais, ou seja, das substâncias segundas, para as quais a substância individual, a substância primeira, está aberta. Por quê? Porque essas substâncias segundas, elas são capazes de falar sobre a natureza da substância individual. Então eu posso fazer a filosofia do homem, posso conhecer o homem, eu posso criar aquilo que se chama antropologia. Antropologia não é o estudo do homem individual, é o estudo do homem em geral. Mas esse estudo do homem em geral, a ciência então do homem, é possível. E de alguma forma essa ciência do homem, ela diz respeito também ao homem individual. Por quê? Porque o horizonte, pessoal, o horizonte da intenção de quem conhece é conhecer o indivíduo. Porque senão o conhecimento ele não é real. Se o conhecimento não alcança o indivíduo, ele não é real. Ele não é real. Se o conhecimento é apenas das formas, se ele fica apenas nas formas, ele não desce ao indivíduo, ele não se torna real. Ele se torna apenas uma imaginação, uma criação mental. Ele precisa atingir o indivíduo. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso diretamente, porque nós não conhecemos diretamente o indivíduo, diz Aristóteles, Platão também dizia. Mas nós conhecemos esse indivíduo de maneira indireta, ou seja, através das formas universais. Das formas universais. Ou seja, através das substâncias segundas. Na tradição moderna, a gente falou aqui, até agora da tradição clássica. Vamos falar um pouco da tradição moderna, do conceito de substância, provavelmente em Kant. Na tradição moderna, lá em Kant, o conceito de substância ele é alterado. E é alterado por quê? Porque substância ela não passa mais a significar, em Kant, o ser individual, o ente individual. A substância primeira, não existe mais isso. A substância em Kant não é mais isso. O que é substância em Kant? Veja, é a mesma palavra, substância, mas não significa a mesma coisa. Para Aristóteles, substância, primeiramente, é o indivíduo, e em segundo lugar, a substância é universal, através do qual o indivíduo é conhecido, por intermédio do universal, por meio do universal. Nós conhecemos sempre de maneira universal. Por quê? Porque o espírito humano, a natureza do espírito humano, ela o universal, ela é da mesma natureza, é connatural ao espírito humano. O individual não é. O individual não é. As formas são sempre universais, e por isso é que o espírito humano pode captá-las, porque o espírito humano sempre conhece de maneira universal, nunca de maneira individual. Veja, isso aí é para ontologia clássica. Então, substância ou é a substância primeira, o indivíduo, ou é o universal, a substância segunda, através do qual a substância primeira é conhecida. Em Kant, pessoal, não é assim. A substância para Kant é apenas uma exigência do intelecto. É um filtro que o intelecto aplica para conhecer as coisas. Então, veja, Kant divide o conhecimento humano, as faculdades cognitivas humanas, em três momentos, em três estratos. Né? Um primeiro estrato ele chama de sensibilidade. A sensibilidade ela possui duas formas fundamentais, o espaço e o tempo. Então ele diz, através do espaço e do tempo nós entramos em contato com aquilo que o mundo exterior nos oferece. O mundo exterior ele oferece, apesar de Kant dizer que a causalidade ela é uma categoria lá do entendimento, do segundo extrato. Isso é uma contradição que existe na filosofia kantiana, mas não venham me impedir para resolver a contradição, tem que pedir a Kant. Eu estou explicando apenas o que ele diz. Então o mundo exterior ele provoca, ou seja, ele causa, apesar de Kant dizer que não causa, mas ele provoca, ele oferece à sensibilidade humana a matéria para ser trabalhada. E essa matéria é trabalhada pela sensibilidade humana de duas formas, na forma do espaço e na forma do tempo. Então nós conhecemos sensivelmente, percebemos as coisas sensivelmente, espaço-temporalmente, sempre é assim. Só que o espaço e o tempo não está nas coisas. O espaço não é, como dizia Aristóteles, a relação quantitativa entre coisas, entre substâncias. Para Aristóteles, o espaço, pessoal, é a determinação quantitativa de uma relação entre coisas.
que são dadas geometricamente no espaço. Por exemplo, eu estou aqui e esse meu óculos está aqui, existe uma relação de espaço entre mim e o óculos. Existe uma relação espacial, geométrica. Aristóteles dizia isso. Kant diz, não, o espaço não é uma coisa objetiva, não está fora da nossa mente. O espaço é um modo de conhecer. Pense aí, é como um filtro. A explicação para isso é essa. Pense aí, vocês estão vendo aqui o óculos, né? O que é que o óculos faz? O óculos filtra. Ele filtra as imagens e faz com que essas imagens elas se organizem de uma determinada forma que facilita a minha compreensão visual delas. Então é assim que funciona um óculos. O óculos é um filtro. Então Kant diz, nós temos filtros. A sensibilidade tem dois filtros, o espaço e o tempo. E ela começa a perceber as coisas através desses filtros. Então tudo que ela percebe espaço temporalmente. O segundo extrato é o extrato do entendimento. E esse entendimento aí possui diversas categorias. Uma dessas, como Aristóteles chamava de categorias, ele também usa a mesma palavra. Só que para Aristóteles, o espaço e tempo também são categorias para Aristóteles, são acidentes da substância, categorias da substância. Só que para Aristóteles as categorias são reais. Ou seja, elas dizem respeito a coisas que acontecem de fato, a coisas objetivas. Em Kant, as categorias elas não são reais, ou seja, independentes do sujeito. Elas são reais enquanto são reais no sujeito. Elas são filtros do sujeito. Então, nós conhecemos através dessas categorias. E uma dessas categorias, que está lá no entendimento, é a categoria da substância. Então, nós não conhecemos as coisas senão conhecendo-as como indivíduos. Por quê? Porque nós temos uma categoriazinha lá na nossa mente, que se chama, Kant dá o nome de substância. Nós só podemos conhecer as coisas como individuais, porque essa categoria nos obriga a conhecer assim. É um filtro que faz com que nós conheçamos assim. Ou seja, a substância em Kant não é mais, como era para Aristóteles, aquilo que unifica os acidentes. O princípio da unidade dos seres, que unifica os acidentes dos seres. A substância não é mais isso, que é lá em Aristóteles. Para Kant, a substância é o princípio da unidade do entendimento. Ou seja, é o princípio da unidade do conhecimento. Não objetivo, mas subjetivo. Veja, a gente já estudou em filosofia moderna a questão da aporia parmenideia, a questão da revolução copernicana da filosofia realizada por Kant, né? Então, como Copérnico ele impostou uma interpretação que tira a Terra do centro do universo, Kant tira as coisas do centro da interpretação do conhecimento e coloca o sujeito. Então, ele pega a substância, que Aristóteles, que é o centro da categoria, a categoria ontológica principal da ontologia clássica, é o centro explicativo de como se dá o conhecimento humano para a ontologia clássica. Ele tira a substância daí e coloca a substância no sujeito, na minha cabeça. É um modo que eu entendo, como eu entendo as coisas. Então é assim que Kant explica. Tá certo, pessoal? Então dá para perceber a mudança, né? Mas qual é a consequência dessa mudança? Qual é a consequência? Veja, eu vou tentar ser bem claro em relação a isso, né? Qual é a dificuldade que é criada? Qual é a dificuldade que é criada? Não só existem dificuldades pontuais, como essa que eu falei aí da causa. Como é que eu entendo que o mundo afeta o sujeito, mas não causa nada nele? Já que a categoria de causalidade é uma categoria mental, não é uma categoria real. Então as coisas não teriam de fato nada a causar no sujeito. Mas como é que não causa se o sujeito recebe do mundo uma matéria que é ordenada espaço-temporalmente? Então existem esses problemas aí, né? Essas dificuldades interpretativas insuperáveis na filosofia kantiana. Mas existe uma dificuldade interpretativa muito mais fundamental, que está relacionada com essa interpretação da substância dada por Kant. Veja, para Aristóteles, os indivíduos eles são conhecidos como indivíduos, não diretamente, mas a partir da sua abertura aos universais, da sua abertura às formas universais, que são colhidas a partir da expressão que esses indivíduos realizam por meio de seus acidentes. Então, existem os acidentes, são as manifestações dos indivíduos, e esses acidentes eles são organizados em formas universais. E assim se fala dos indivíduos a partir de seus acidentes, das formas universais que colhem os seus acidentes.
Mas, de qualquer modo, o conhecimento é sempre conhecimento do indivíduo. Ou seja, é um conhecimento real, porque, de fato, o indivíduo é o que é mais real. A substância primeira, substância individual é o que é mais real. Veja, em Aristóteles é assim. Em Aristóteles é assim. Em Aristóteles, o conhecimento, então, é um conhecimento real, porque a substância é algo, a substância individual é o que há de mais real. Então, em Aristóteles, o conhecimento é sempre o conhecimento do real. Mas em Kant, não há isso. Não se pode conhecer o real em Kant. Kant chama esse real aí de númeno. Kant diz, eu não posso conhecer o real, ou seja, o númeno. A coisa em si, a coisa como é de fato, não posso conhecer. Ele separa, então, ele rompe, então, com essa harmonia que existe entre a substância e as suas manifestações. Entre a substância e seus acidentes. Kant ele não acredita que os acidentes manifestem a substância tal qual ela é, ou seja, tenham de fato um compromisso com a manifestação da substância. Então, o conhecimento para Kant, ele nunca é um conhecimento do real, ele sempre é um conhecimento dos fenômenos, um conhecimento fenomenal, de como as coisas parecem ser. Mas eu nunca vou saber se esse parecer ser das coisas é de fato real. Veja, até nisso, pessoal, há um problema. Eu queria que vocês prestassem atenção agora nisso. Qual é o problema que aparece aqui? Aparece o seguinte, o problema é o seguinte. Veja, quando você tem um conhecimento aparente de algo, aparente não é só aquilo que muda. A tradição de Parmênides, de Platão, ele acentua isso, né? O aparente como o que muda, o que não permanece. Mas não é só isso. Aristóteles, quando vai falar da substância, ele fala sobre a substância, mas se afastando da definição etimológica da palavra. Porque ele não fala de substância apenas como aquilo que é contraposto ao que muda, ou seja, ao aparente. Aquilo que permanece é contraposto ao que muda, ao aparente, que é o que muda. Mas ele fala da substância como aquilo que permanece e se manifesta nos acidentes. Então, existe essa junção aí, né? Há uma complementação, em Aristóteles aparece de maneira muito clara, entre a substância e seus acidentes. A substância aparece nos acidentes. O que é um conhecimento aparente, pessoal? Um conhecimento do que aparece. Então, aparente não é apenas o que muda, mas é o que aparece, o que se expressa. Aparente é o que se comunica. Então, veja, existe, é claro, uma interpretação do aparente como algo inferior. Por quê? Porque o aparente é algo que não tem permanência, não tem continuidade. Mas atenção, eu só posso colher a diferença entre as aparências e então saber que algo é uma aparência se eu colher a passagem de uma coisa a outra, de uma aparência a outra aparência. Por que as coisas se manifestam para nós como aparentes? Porque elas mudam, ou seja, porque é uma passagem de uma aparência, ou seja, de uma manifestação a outra manifestação. E quando eu começo a estudar essas manifestações, eu utilizo de interpretações teóricas diferentes. E é por isso que a aparência ela vai mudando. Mas eu não posso entender a mudança da aparência sem que eu entenda que essas aparências dizem respeito a uma unidade, a uma mesma unidade. Não há como entender isso assim, sem essa referência à unidade. As aparências são aparências sempre de uma substância. Se eu não fizer referimento à substância, à unidade substancial, eu não consigo entender a aparência. Por quê? Porque a única coisa que aconteceria aqui seria a sucessão de fenômenos. Mas eu não saberia que essa sucessão de fenômenos é uma sucessão de aparências, de uma mesma coisa. Ora, quando Kant ele diz que eu não posso conhecer a substância, mas eu só posso conhecer as suas aparências, seus fenômenos, Kant está querendo dizer com isso que os fenômenos não dão acesso à substância. E se os fenômenos não dão acesso à substância, o conhecimento
ele é como uma fina camada que pode a qualquer momento se quebrar. Como é que eu sei que esse conhecimento, que eu digo aparência, por exemplo, que ele pode ser aprimorado? Eu posso sair de uma aparência e ir a outra. Eu posso passar de uma aparência pior para uma aparência melhor, uma aparência com maior qualidade explicativa. Como é que eu sei que o modelo que diz que a Terra gira é melhor do que o modelo que diz que é o Sol quem gira em volta da Terra? Como é que eu posso passar de uma aparência a outra se eu não tenho uma unidade explicativa? Ou seja, uma substância de fundo, que é a substância permanente dessas aparências. Só que Kant vai dizer na sua filosofia que essa substância aí ela é inacessível. Então o que resta? Resta só as aparências, só que sem nenhuma raiz. E se as aparências são sem nenhuma raiz, eu não posso nem dizer que são aparentes da mesma coisa. Então a única coisa que, aplicando o esquema kantiano, a gente pode dizer sobre o conhecimento é que há uma sucessão de percepções sensíveis. Como dizia Hume. Kant é claro que vai partir de algumas coisas que Hume diz, mas Hume tem razão em relação a isso. Ele tem razão em relação a isso. Se não há um substrato, o que há apenas é a sucessão de mudanças sensíveis. Que eu não posso nem dizer que são mudanças de um mesmo indivíduo. Né? A substância primeira, aristotélica, que é o indivíduo, que se manifesta através de seus acidentes, ela é em si, ou seja, ela subsiste em si. Mas essa substância primeira, ela não é só em si. Ela também se abre, ela é ad aliud, segundo a ontologia aristotélica. E por que ela é ad aliud? Porque ela está aberta aos universais. Porque ela está aberta à sua natureza. Ela está aberta à sua natureza. Então, o homem individual, Galileu, ele está aberto ao universal. Homem que fala sobre a natureza de Galileu. E, de alguma forma, fala sobre Galileu. Não diretamente, mas de maneira indireta. Ele diz o que Galileu é, mas não fala diretamente sobre esse indivíduo particular que é Galileu. Fala sobre sua natureza. Veja, dizer isso é dizer que a substância é ao mesmo tempo em si, mas ela também é ad aliud, ou seja, ela é aberta para outra coisa. Ela é aberta para a substância, aquilo que nós chamamos de substância segunda. Ela é aberta para os universais. Ela se oferece ao conhecimento. A substância se oferece ao conhecimento, ou seja, se oferece ao espírito humano. Por isso é que ela é também para outro, ad aliud. Não que ela precise do espírito humano para afirmar a sua unidade. A substância é independente do espírito humano. Ela seria o que é, apesar do espírito humano. Mas ela encontra-se aberta ao espírito humano. E ela é alguma coisa a mais por causa dessa abertura ao espírito humano. Ou seja, o indivíduo particular, ele é para o espírito humano, para o pensamento, aberto, intrinsecamente aberto. Mas ele se abre ao pensamento humano, ao espírito humano, se oferece ao espírito humano, se abrindo também aquilo que ele não é propriamente, ou seja, se abrindo ao seu universal, ao universal que descreve a sua natureza, ao universal que descreve a sua natureza e que lhe convém adequadamente. Homem convém adequadamente para mim descrever a natureza de homem, natureza de homem aqui em geral, né? Também uma mulher podia ser enquadrada aqui. Quando eu falo de homem, eu falo aqui da espécie, né? Então essa natureza, essa espécie universal, convém adequadamente para descrever esses indivíduos, homens e mulheres que são homens. Então esses indivíduos estão abertos ao espírito humano por intermédio dos universais. Por intermédio dos universais, ou seja, por intermédio daquilo que eles não são propriamente, mas que dizem respeito à sua natureza. Então a gente tem que entender isso, pessoal, entender esse movimento que Aristóteles faz, né? Conservando a inefabilidade do conhecimento individual, mas de alguma forma explicando como é que o indivíduo também é conhecido. Ele é conhecido por intermédio dos seus universais, dos universais que descrevem sua natureza, que falam sobre sua natureza, né? Que apontam para sua natureza.
quatro conceitos que nos restam a considerar são o conceito de essência e cuididade, que é uma coisa bastante simples. Depois o conceito de forma e matéria. E por fim a gente vai entender um pouco do que se chama princípio de individuação, que é uma expressão clássica também muito importante. Então vamos para os conceitos de essência e cuididade. Nós falamos da categoria fundamental da ontologia clássica, que é a categoria de substância. Em alguns lugares, Aristóteles ele fala da substância como se essa palavra substância fosse sinônimo de essência. Como se substância fosse sinônimo de essência. E, de fato, às vezes é possível trocar o termo substância com o termo essência. Mas o termo essência não significa a mesmíssima coisa que é significada pelo termo substância. O termo essência ela significa uma perspectiva da substância. E que perspectiva é essa da substância que nós podemos chamar de essência? Bem, a essência é a qualidade da substância de poder ser inteligível. Então é a capacidade que a substância tem de se fazer presente à inteligência humana, de se fazer presente ao espírito humano. A essência nada mais é do que isso. A essência é a substância enquanto cognoscível. É a substância enquanto se oferece ao espírito humano, enquanto pode ser conhecida. Então, nesse aspecto, por essa perspectiva, nós podemos dizer que a essência é a substância. Mas ela não é toda a substância, porque a essência, por exemplo, a gente não pode trocar o termo essência com substância primeira. Não dá para fazer isso. A essência é a qualidade que a substância tem de se oferecer ao conhecimento, de se tornar conhecida. Então, antes de ser conhecida, a substância ela precisa ser cognoscível. Ou seja, ela precisa estar em potência de ser conhecida. E a isso é que nós damos o nome de essência. Tá certo, pessoal? A essência, então, pessoal, é uma disposição a priori. O que é que significa a priori e a posteriori? A priori significa antes da experiência, que acontece antes da experiência. É uma disposição que está disponível antes da experiência, que se oferece antes da experiência, ou seja, que é dada, mas não é construída pela experiência. Não é um resultado da experiência, mas ela é anterior à experiência, ou seja, ela é condição da experiência. Por isso é que se diz a priori. A priori é o que é condição, é o que é dado antes. E a posteriori é o que vem depois, é o que é resultado. Então, a priori é o que é condição. A posteriori é o que é resultado. A essência é uma condição. Condição da cognoscibilidade da substância. É a substância enquanto pode ser conhecida. A substância enquanto pode ser conhecida a gente chama de essência. Então, é a essência substancial do homem. O que é? É o homem que se oferece ao conhecimento. Tá certo, pessoal? É o homem que se oferece ao conhecimento. Agora, atenção para isso. Qual é a diferença entre essência e quididade? Em termo latim é quiditas. Qual é a diferença entre essência e a quiditas, ou a quididade, na tradução portuguesa? A quididade é a enunciação da inteligibilidade da substância, ou seja, é a enunciação da essência da substância. É a definição da substância que se dá da substância. Que geralmente nós encontramos nos dicionários. Isso é a quididade. A quididade é a definição, a determinação. Tá lá a essência é o quê? É a capacidade de se oferecer ao conhecimento. A essência é uma capacidade, é uma potência que a substância possui. Agora, essa potência que vem da parte da substância, ela não resulta só dela o conhecimento. O conhecimento precisa de outras coisas. O conhecimento precisa de quê? O conhecimento precisa da atuação do espírito humano, do ato do espírito humano, que vai em encontro à essência. Que vai em encontro à essência. Só que o espírito humano, ele não penetra a essência diretamente. Ele não penetra o indivíduo diretamente, mas também não penetra sua essência diretamente. Ele penetra o que a essência lhe oferece. E o que é que a essência lhe oferece? As manifestações, ou seja, os acidentes.
A essência oferece os acidentes, que numa linguagem predicativa nós podemos chamar de atributos. Nós conhecemos as substâncias por meio de seus acidentes. Numa linguagem predicativa, numa linguagem proposicional, nós podemos dizer a substância, esse termo substância, ela pode ser simbolizada pelo termo sujeito, o sujeito predicativo do discurso. A substância é representada pelo sujeito, ela não é o sujeito. Porque o sujeito é o sujeito gramatical, o sujeito proposicional, é uma palavra. Ela não é a palavra, mas ela pode ser representada pela palavra. Quando nós falamos, o lugar que os sujeitos ocupam geralmente é o lugar da substância. É uma referência à substância. Ora, os sujeitos, eles nunca são atingidos na sua essência formal, na sua essência substancial. Ou seja, eu nunca digo que o sujeito é na sua essência substancial. Eu sempre falo do sujeito aplicando ao sujeito atributos que não são só desse sujeito, mas são compartilhados por diversos outros sujeitos. Então, no campo da linguagem, isso que a gente chama de acidentes da substância, nós podemos chamar de atributos do sujeito. Uma tradução para a linguagem. Não é a mesma coisa, mas é um símbolo. Então, quando eu digo João, esse é um nome próprio. Esse nome próprio aí descreve a substância. Mas ela não diz muito da substância, é só um nome. Os nomes próprios fazem isso, pessoal. Eles só indicam a pessoa. É indicativo. O nome próprio é o indicativo, mas ele não diz o que a pessoa é. Ele diz quem é, mas não diz o que é. Agora, nós só conseguimos colher a inteligibilidade do que é, não de quem é. Então, quando eu digo João, é brasileiro, é caicoense, é estudante. Aí sim, eu colho alguma inteligibilidade de João. Enunciando só João, eu não sei o que ele é. Eu sei quem ele é, mas eu não sei o que é. Agora, quando eu digo é brasileiro, é caicoense, é estudante, é homem, sabe falar português. Então, eu estou indicando algumas coisas que pertencem, alguns atributos que pertencem a esse sujeito. Vejam, eu me aproximo do sujeito, porque ao perceber, ao entender os seus atributos, eu entendo também o sujeito. Mas ele não é brasileiro como eu sou brasileiro, nem como Natan é brasileiro. Ele é brasileiro do seu modo. Eu entendo a natureza de ser brasileiro, mas eu não entendo o indivíduo. Vejam como é interessante isso. E o que é acuidade? Acuidade é a enunciação da inteligibilidade da substância, quando eu enuncio em palavras, em conceitos. Isso é o que eu chamo de cuididade. E para enunciar em conceitos, eu tenho que delimitar a substância. Eu tenho que dizer, essa substância aqui, ela aceita esses conceitos e não aceita aqueles outros conceitos. Ou seja, essa substância, ela aceita um sistema de ideias, um sistema de formas, e não aceita outros sistemas. Por exemplo, eu digo, esse gato, ele mia, mas ele não late. Ou seja, essa substância individual, que é este meu gato, que eu chamo, sei lá, de fofinho. Meu gato, o nome dele é fofinho. Então, meu gato fofinho, ele mia. Então, essa substância individual aqui, ela aceita essa forma, o miar. Mas ela não aceita a forma latir. Meu gato não late. E o gato não vai latir nunca. Ele não vai, porque ele não aceita essa forma. Então, veja, a acuidade é a enunciação da inteligibilidade da substância, a partir da enunciação de sua essência, indicando a expressão da sua essência, e essa essência se expressa em seus acidentes, ou, numa linguagem proposicional, em seus atributos. Então, qual é a diferença entre a essência e a acuidade? A acuidade é quando eu enuncio a essência. Então, esse sujeito aqui, João, ele é homem brasileiro, músico e estudante. Estou enunciando a essência de João, substância individual. E o que é a essência? A essência não é a enunciação é a acuidade. A essência é a capacidade, a potência de ser inteligível, de se doar à inteligibilidade. Está entendido isso, pessoal, essa diferença? Então, vejam, é uma capacidade e a outra é já uma determinação. Né? A essência não é uma determinação. A essência é determinada e quando ela é determinada, ela se transforma em cuididade. Ou seja, quando eu começo a falar que determinar é delimitar. Né? Eu começo a delimitar a essência, ou seja, dizer que essa essência ela
comunga com algumas formas e não comunga com outras. Vamos lembrar lá do que acontece lá no livro do Sofista. Platão, ele diz que ao procurar definir o que é o sofista, ele encontra o que é o filósofo. E o que é o filósofo? O filósofo, para Platão, não para Aristóteles, para Platão, o filósofo é o dialético. E o que é o dialético em Platão? O dialético é aquele que é capaz de saber como é que as ideias se relacionam umas com as outras. Saber como é que está a ordem das ideias. Para a gente entender isso, Platão dá um exemplo bastante claro, que é o seguinte. Existe a ideia do mesmo e a ideia do outro. O mesmo é a ideia da identidade, né? O outro é a ideia da diversidade. Então, o mesmo e o outro. Duas ideias. Esse par conceitual, eles não comungam. Esses dois conceitos não comungam um com o outro. Eles são opostos. Então, o outro não é o mesmo não é o outro. Então, não há comunhão entre esses dois conceitos. Mas, atenção, o mesmo é. E o outro também é. Ou seja, o mesmo comunga com uma ideia diferente do outro, né, que é a ideia do ser. Só que o outro também comunga com essa ideia do ser. Porque o outro é, e o mesmo também é. Essas três ideias aí servem de exemplo, para a gente entender como é que as ideias se relacionam. Algumas ideias comungam, outras não. O que é o dialético? É aquele que é capaz de saber quais são as ideias que comungam e quais as que não comungam. Então Platão diz, o dialético, quando ele olha para as coisas reais, ele sabe que essas coisas reais elas são são um reflexo, um produto, uma manifestação do mundo ideal, das ideias ideais. Ou seja, elas comungam aqui nesse mundo como as ideias comungam no mundo ideal. Aristóteles, é claro, ele não assume essa interpretação platônica, né? Essa interpretação ontológica, ou seja, da relação, da aliança ontológica entre o onto, os entes, e o logos, a inteligência humana, dessa forma como Platão assume. Mas Aristóteles ele também não abandona completamente essa interpretação. E por quê? Porque para Aristóteles também, os seres individuais, eles comungam, eles estão abertos a algumas ideias e não a outras, a depender da sua natureza. Existem dois cetros de ferro aqui que regem essa comunhão ou não comunhão das ideias. Esses dois cetros de ferro são os seguintes. O primeiro cetro de ferro, a primeira regra que rege essa comunhão ou não comunhão das ideias, é o próprio sistema das ideias. Existem algumas ideias que são incomunicáveis. Por exemplo, a ideia de círculo quadrado. Não dá para pensar numa coisa assim. A ideia de um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Não dá para pensar em um número assim. Então, o par e o ímpar são incomunicáveis para uma substância individual. O ser quadrado e o ser redondo é incomunicável com a substância individual. Mas eles não só são incomunicáveis para as substâncias individuais, eles são incomunicáveis em si mesmas, enquanto ideias, ou seja, de forma a priori. As ideias também respeitam uma ordem a priori. Uma ordem a priori. A ordem é essencial. E nessa ordem a priori, algumas ideias comungam umas com as outras e outras não. Por exemplo, círculo não comunga com quadrado. Ímpar não comunga com par. Então, a primeira normativa é o próprio sistema das ideias. Mas existe uma segunda normativa que é a própria substância individual. A substância individual ela impõe uma lógica às ideias. Ela impõe uma lógica, e ela é a origem dessa imposição lógica. Ela é a origem de toda imposição lógica, da relação entre as ideias, da ordem entre as ideias. Por quê? Porque é nas substâncias individuais que determinadas ideias não comungam uma com a outra. E que determinadas ideias comungam uma com a outra, nas substâncias individuais. Ou seja, é em João que ele pode ser brasileiro, estudante e músico ao mesmo tempo. Mas ele não pode ser, por exemplo, ele não pode ser fofinho, não pode miar e latir ao mesmo tempo. Porque se ele latir é cão, se ele miar é gato. É nessa substância individual que isso aqui não pode acontecer. O latir e o miar ao mesmo tempo. Só pode o miar, não o latir, porque ele é um gato. Então eu acho que vocês deu para entender, né? Então a essência é a capacidade de se tornar inteligível, a cuididade é a delimitação, a determinação da essência pelo uso de conceitos, ou seja, pelo uso de universais que dizem como essa essência se manifesta.
e a diferencia de outras essências. Então, a quididade é isso, é a enunciação dos universais, que fazem referência a uma essência. Dito isso, vamos passar então para o último par conceitual, depois da gente falar sobre a essência e a quididade. E o último par conceitual é o par conceitual forma e matéria. Forma e matéria. A gente viu aqui o conceito de substância primeira, nós vimos também o conceito de substância segunda, nós vimos o conceito de essência, o significado de quididade, de todas essas categorias. Vejam, em planos sobrepostos, Aristóteles ele vai propondo categorias ontológicas que se confundem umas com as outras. E nós precisamos distinguir os planos ontológicos para não confundir essas categorias. Mas, às vezes, de fato, essas categorias elas são sinônimas. Elas funcionam como sinônimos. E é o que acontece também com a categoria da forma e a categoria da matéria. A categoria da forma e da matéria. Então, o que é a forma para Aristóteles? A forma para Aristóteles é o universal. A forma para Aristóteles é universal. E a explicação desse universal em Aristóteles sempre vem coligada com uma explicação também que se destina a entender o que significa o seu contraposto, né, o seu conceito contraposto, que é o conceito de matéria. Então, a forma é aquilo que torna, vamos dizer, possível a presença inteligível da substância individual. A presença inteligível da substância. A forma é o universal. E o universal o que é? O universal é aquilo que descreve a natureza da substância. É o abstrato que descreve a natureza da substância. É o universal que descreve a natureza da substância. Tá certo, pessoal? Então, a forma é isso. E a matéria? O que é a matéria? Ora, não é muito claro em Aristóteles o significado de matéria. Não aparece muito claro em Aristóteles. O significado de matéria. Ele vai falar, vai tentar aprofundar o significado de matéria, essa categoria ontológica, vai se aproximar dessa categoria ontológica por diversos caminhos. Ora, esse conceito de matéria vai ser um conceito muito parecido, muito próximo ao conceito da própria substância individual, mesmo porque, segundo Aristóteles, é a matéria que é o princípio de individuação, ou seja, que é o responsável pela substância ser algo individual, ser uma unidade individual. É a matéria, segundo Aristóteles, a gente vai ver daqui a pouco. Mas em outros momentos, Aristóteles também vai falar da matéria não como princípio de individuação, mas como uma potência completamente indeterminada, a completa indeterminação potencial, que deve receber formas para se determinar. Então é difícil colher em Aristóteles um sentido unitário, como qualquer outra dessas categorias que nós falamos hoje, um sentido unitário também para esse conceito essa categoria de matéria, né? Então, mas vamos fazer algumas observações para a gente entender como é que a gente pode colher mais ou menos o sentido geral dos diversos significados da matéria. A primeira coisa a se saber é que a matéria para Aristóteles ela não é o que é para os modernos, nossos contemporâneos, físicos contemporâneos. A matéria para a física contemporânea é um aglomerado de átomos, e não é isso que é matéria para Aristóteles. A matéria para Aristóteles é compreendida simplesmente como uma pura passividade, é uma passividade absoluta, que precisa ser determinada, é um substrato que é puramente passivo, que é puramente aberto a ser determinado por formas que funcionam como atos dessa matéria. Então, a matéria primeira para Aristóteles é isso, é uma pura passividade. Só que essa matéria primeira, que é pura passividade, ela também, quando ela é informada, ela se transforma naquilo que Aristóteles chama de matéria segunda. De matéria segunda. Existem diversos tipos de matéria segunda. Por exemplo, o ferro, o zinco, é uma matéria segunda. O mármore é uma matéria segunda. Ou seja, é uma matéria já informada. Já informada
e pela forma, é claro, né? Pela forma que funciona aqui, segundo Aristóteles, como ato. Por quê? Porque para Aristóteles, os seres do mundo, os seres concretos do mundo, eles são seres ilemórficos. O que é que significa seres ilemórficos? Vem do grego hilé e morphos. Hilé é o termo grego para designar matéria. E morphos é o termo grego para designar forma. Então, os seres ilemórficos são seres compostos de matéria e forma. Ou seja, são seres materiais, mas a sua matéria não é uma matéria-prima, é já uma matéria informada. E por isso que esses seres, eles não são completamente indeterminados. Vejam, hilé, que é o termo grego para dizer matéria, hilé, significa originalmente a madeira que era utilizada nos edifícios gregos para constituir a estrutura central, a coluna vertebral, a estrutura central das edificações, das casas, né? Então você construía primeiro essa estrutura central e depois você ornamentava essa estrutura e assim as casas eram construídas. Então rilé é isso, essa madeira estrutural. Então esse termo aí foi utilizado, um termo comum que era utilizado pelos gregos, foi utilizado também para significar esse substrato estrutural. Ou seja, essa matéria, isso que a gente traduz em latim por matéria, né? Em português também por matéria. Né? Então, hilé é a matéria, ou seja, o substrato de uma construção, inicialmente. Né? A origem do termo é essa. Mas é aquilo que funciona como substrato, que dá sustentação aos ornamentos que são postos depois. Ora, nessa acepção, o termo matéria se aproxima muito do conceito de sujeito, do conceito de substância, ou seja, de substrato. E, de fato, em alguns momentos, Aristóteles entende matéria, sujeito e substrato como sinônimos. Mas nunca ele entende matéria primeira, né, como sinônimo de substrato, mas sempre essa matéria já informada, essa matéria segunda. Ora, há um problema aqui, porque acontece o seguinte, vejam, Aristóteles diz que os seres são ilemórficos, né? Ou seja, são formados de matéria e forma. Só que, atenção, o que é ato e o que é potência aí nesses seres? Então, se diz, né? Tradicionalmente se diz, a potência é a matéria e o ato é a forma. Mas atenção, pessoal, os seres de fato que existem são seres individuais. Seres ilemórficos são individuais, são indivíduos. Ora, qual é o princípio da individualidade desses seres? Está na forma ou na matéria? Então, isso aí é um problema para a ontologia de Aristóteles. Por quê? Porque não pode estar na forma, não pode estar simplesmente na forma. E por que não pode estar simplesmente na forma? Porque a forma para o morphos, a forma para Aristóteles é universal, não é individual. E algo para dar individualidade precisa ser individual. Ninguém dá o que não tem, né? Isso é um conceito básico da filosofia grega. Então, para você produzir individualidade, você primeiro precisa ser individual. E a forma não é individual, ela é universal. Então, a forma não pode ser o princípio de individuação dos seres ilemórficos. Então, esse princípio seria quem, então? Seria a matéria? Não pode ser também a matéria. Não pode ser a matéria primeira. Por quê? Porque a matéria primeira, que teoricamente se uniria à forma, inclusive para constituir as matérias segundas, as matérias já informadas, então essa matéria primeira ela é completamente indeterminada. E o indeterminado não pode ser princípio de determinação, ou seja, de individuação. Então, do jeito que Aristóteles coloca, o princípio de individuação não pode ser a matéria, mas também não pode ser a forma. Como é que Aristóteles resolve isso? Aristóteles diz, ora, o princípio de individuação é a matéria, mas não é a matéria primeira, que essa é indeterminada e não pode individualizar nada, não pode determinar ou individualizar nada. E também não é a forma, porque a forma é universal, e o que é universal não é individual, e não pode dar individualidade a nada, se é universal. Então deve ser a matéria segunda, ou seja, a matéria sinalata, ou seja, a matéria já informada. Mas informada não de forma sensível. Então, a matéria segunda, que é o princípio de individuação, não é, por exemplo, o zinco, o ouro, o ferro, não é isso, não é a matéria segunda que se oferece aos sentidos. Informada sensivelmente.
Mas é a matéria segunda informada, diz Aristóteles, geometricamente. Veja, ele cria aqui um artifício para resolver a questão. Né? É a matéria informada geometricamente, ou seja, a matéria que apenas está no espaço. A matéria que apenas está no espaço, que não tem nenhuma forma ainda, nenhuma forma sensível ainda. Apenas o espaço, apenas é geométrica. São Tomás vai utilizar também essa explicação em alguns escritos, como, por exemplo, nos comentários que São Tomás faz ao De Trinitate. Mas já na Suma contra os Gentios, São Tomás abandona essa explicação, porque, de fato, ela é incoerente. Porque mesmo sendo espacial, mesmo sendo geométrica, de alguma forma, essa forma sinalada, essa forma segunda, a matéria segunda, ela já é informada. Ela já é informada. Então, Aristóteles ele explica o princípio de individuação recorrendo a uma matéria informada. Só que se essa matéria é informada, mesmo que seja só espacialmente, ou seja, geometricamente, ela é informada porque recebe uma forma. Então a pergunta continua sendo, e essa matéria aí, primeira, geométrica, informada, ela é formada de quê? De uma matéria primeira e depois de uma forma geométrica? Então seria essa forma o princípio de individuação? Aí cai no mesmo problema. Não pode ser a forma o princípio de individuação de maneira alguma, porque a forma é universal, mesmo a geométrica. E nem pode ser a matéria primeira, porque a matéria primeira é indeterminada. Veja, Aristóteles não resolve a questão de fato. Ele apenas exposta o problema para um outro lugar, tentando dar uma explicação, mas essa explicação recai na mesma dificuldade, na mesma dificuldade anterior. Certo, pessoal? Na mesma dificuldade anterior. Então, a relação do ilemorfismo, ele se encontra com esse problema, que é o problema do princípio de individuação. Porque, de alguma forma, é preciso concatenar todas essas categorias ontológicas. E como é que a gente vai falar de uma categoria ontológica de forma e matéria, que é essencial em Aristóteles, sem explicar como é que se dá o princípio de individuação? Porque a substância individual é o que é central na ontologia clássica. A substância individual. Ora, a substância individual, porque ela é individualizada, porque nela está em ato o princípio de individuação. Então, Aristóteles ele não resolve essa questão. Ele tenta resolver a partir dessa apontando para uma matéria já informada, mas uma matéria só geométrica, mas isso não resolveu a questão, como eu acabei de explicar. E essa questão ela só vai ser resolvida por São Tomás, que vai seguir a explicação, essa mesma explicação aristotélica até o De Trinitate, o comentário ao De Trinitate, mas já na Suma contra os Gentios ele não vai mais falar, não vai mais utilizar essa explicação aristotélica, ele vai falar de outra coisa. São Tomás, então, ele vai propor que não é nem a forma que determina a matéria, gerando o princípio de individuação, nem a matéria que determina a forma, gerando o princípio de individuação. Na verdade, é algo anterior a essa matéria e a essa forma. E esse algo anterior a essa matéria e essa forma, São Tomás vai chamar de actus essendi. Actus essendi, ou seja, o ato de ser. Isso é a grande novidade trazida pela ontologia tomista. É a referência ao ato de ser. Então, o ser é encarado aqui em Tomás não como universal, como era em Aristóteles. Não como a matéria. Mas o ser é encarado aqui em Tomás como um ato. Isso resolve muita coisa, pessoal. Resolve muita coisa. Porque, vejam, quando Aristóteles ele tenta explicar a substância individual, que sempre é um substrato ilemórfico, fazendo referência à unidade entre a matéria e a forma, na verdade ele não consegue explicar isso e se cria um fosso entre a substância individual e o universal, que é a forma, que para Aristóteles é o ato primeiro dessa substância, que é o princípio de individuação dessa substância, que deve ser o princípio de individuação dessa substância, a forma. Mas como como eu já disse, em contestação a essa teoria aristotélica, a forma não poderia, então Tomás traz isso, não poderia informar nada, tendo como consequência essa informação o princípio de individuação. Por quê? Porque a forma é universal. Então, o princípio de individuação não pode estar na forma. E oferecendo essa solução, ou seja, oferecendo a solução do ato de ser, Tomás ele retira o princípio de individuação, a explicação do princípio de individuação ligado aos universais e coloca isso
no ato da substância. No ato da substância. Então, o actus essendi, o ato de ser, é anterior à forma e à matéria. Ou seja, a partir do ato de ser, a forma que é universal, ela é utilizada para informar uma matéria, que é substrato material, né, nos entes ilemórficos. Mas isso só acontece pela ação, por uma ação exterior, que é a ação do ato de ser, o actus essendi. E assim, pessoal, é possível, a partir dessa explicação, dessa coisa simples, né, que foi pensada só por São Tomás, é possível entender como é que a substância individual ela se oferece ao conhecimento. Ela é individual, de fato, é inefável, e ela se oferece ao conhecimento através dos universais, por meio dos universais, mas ela só se oferece ao conhecimento por meio dos universais porque no ato de ser, esse universal ele é individualizado. Ele é individualizado. Então, no ato de ser, o universal encontra a sua individualidade. Encontra a sua individualidade. Veja, existe o actus essendi, o ato de ser. Sobre o ato de ser exige o par matéria e forma. É o ato de ser que une esse par matéria e forma. E tudo que há é matéria e forma, mas é matéria e forma pelo actus essendi, ou seja, pelo ato de ser. Tá certo, pessoal? E assim a gente chega ao final dessa explicação, né, sobre a relação entre matéria e forma. Eu quero fazer só um fechamento aqui, para a gente unir isso que eu estou falando agora com o que eu falei no início, sobre as pretensões da ontologia clássica. Né? Então, veja, pessoal, a unidade da substância individual ela respeita uma ordem. Ela respeita uma ordem. A unidade da substância individual. Ela respeita uma ordem. Ela é o princípio que deve ser observado para se entender justamente essa ordem. É a unidade da substância individual. A unidade da substância individual significa o quê, pessoal? Significa que essa substância individual, ela une nela, ela é o princípio da unidade de diversos acidentes, de diversas manifestações, que sempre são manifestações da substância. Então veja, a unidade substancial ela unifica essas manifestações. É como um sujeito ao qual se atribuem predicados. Então, ela unifica essas manifestações. E unificando essas manifestações, ela cria uma ordem. E falar dessa substância individual, então, é falar dessa ordem. Da ordem que é dada pela substância individual ao unificar suas manifestações. Então, o conhecimento, na verdade, ele se dá quando o sujeito ele respeita essa ordem, fazendo uso dos universais, tentando aproximar a natureza que é dada nessa ordem da substância individual, por meio dos universais. Então, nós conhecemos sempre o universal, através do universal, mas que para que esse conhecimento ele seja dito verdadeiro, esse conhecimento ele deve dizer respeito a essa ordem que está presente na substância individual. Então, veja, a substância individual ela é a origem, o conceito, a categoria fundamental de toda a ontologia clássica, e a partir dessa categoria da substância individual que se explica toda a ontologia clássica, ou seja, todo o discurso sobre a união entre o espírito e os entes. O espírito se une aos entes? Sim. O projeto humano é esse, de unir tudo a si, unir tudo a seu espírito, de absorver tudo. De absorver tudo. A filosofia é uma expressão disso. A filosofia busca o quê? Uma explicação total, como dizia Ortega y Gasset. Ora, o que é essa explicação total? Essa explicação total outra coisa não é senão a união entre o espírito humano e tudo o que é. Isso é o projeto filosófico, mas esse é o projeto da vida humana, da existência humana. O homem, ele é um microcosmos, classicamente se definia assim, justamente por isso, né? Porque ele reúne em si tudo o que há. Ele reúne em si o universo inteiro. Claro que de maneira espiritual, não de maneira material. O homem não absorve o universo materialmente, mas ele absorve espiritualmente. Por meio de quê? Por meio de seus conceitos. Por meio de seus conceitos. Por meio dos universais. De uma forma universal. Por quê? Porque essa forma universal
que corresponde à natureza do espírito humano. As formas universais são connaturais ao espírito humano. Então, conhecendo a ordem que também rege a relação das ideias, a relação dos universais, conhecendo essa ordem, o homem conhece, o homem absorve o ser, o homem ele se une ao que é, se une aos entes, se une ao que é. Só que ele só pode conhecer essa ordem porque essa ordem é uma manifestação de uma substância individual. Ele é a manifestação das substâncias individuais. Então, veja, tudo aqui está articulado na ontologia clássica, né? Existe uma harmonia de articulação entre todos esses conceitos, que, mais uma vez, eu digo, não servem como descrição da realidade, descrição objetiva do real, mas servem sim como uma tentativa de aproximar a inteligência desse projeto, que se manifesta na aliança ontológica, da união entre o espírito e os entes. Então, manifesta esse projeto e manifesta um modo de tentar concretizá-lo, né? Essa linguagem ontológica fala sobre isso. Fala sobre isso. Então, quando a gente começa a pensar os conceitos de substância, acidente, essência, cuididade, matéria, forma, de maneira separada, sem fazer relação com isso que constitui a aliança ontológica, esses conceitos nos parecem ser um aglomerado de coisas confusas. Mas quando nós começamos a entender que esses conceitos eles respondem a um projeto filosófico, que é esse projeto encarnado na aliança ontológica, agora fica muito mais claro, né? A gente consegue entender os conceitos e o sentido que esses conceitos tinham para essa ontologia clássica de maneira muito mais clara. Olhei a inteligibilidade dessa aliança ontológica da qual eu falei hoje e aprender o significado dessas categorias, forma, matéria, cuididade, essência, substância e acidentes, vinculadas à aliança ontológica, é fundamental para a gente entender não só o conceito que é utilizado, mas a intenção do grego. A intenção grega desses filósofos gregos a utilizarem esses conceitos, né? A intenção que é essa justamente de unificar tudo, né? De conduzir tudo à unidade. A unidade. Agora vejam, pessoal, essa condição de tudo à unidade, ela não é só para apaziguar o espírito humano. Não é só para apaziguar o espírito humano, para que o espírito humano fique tranquilo, não tenha medo das coisas, que cria uma certa familiaridade com as coisas. Não é só para isso. É também para realizar o espírito humano, realizar o homem, consumar a ação humana. Porque, de fato, o que é a nossa vida, a nossa existência? A nossa existência é uma constante defrontação com bens e males. E é uma constante necessidade de escolha. A gente escolhe constantemente entre bens e males. Só que o que é um bem para mim e o que é um mal para mim? Ora, um bem para mim é aquilo que aparece para mim como correspondendo ao meu projeto vital, como correspondendo à realização, à minha realização pessoal, como me fazendo feliz. E o mal para mim é o que atrapalha esse projeto. Ora, esse projeto humano ele não cessa nunca, ele não se esgota nunca, ele não se acaba nunca. O homem é sempre capaz de olhar para as coisas e enxergar nessas coisas bens, e enxergar nessas coisas males. E essa condição de enxergar bens e males não se acaba nunca. Então, constantemente a nossa ação é voltada para tentar assimilar essas coisas. Tentar assimilar os bens e tentar assimilar os males. Vejam, olha como é interessante como isso acontece com os seres racionais. A gente se defronta com outras pessoas, né? Então, vejam a experiência do amor. Como é interessante. Uma das piores coisas que possa acontecer com alguém que ama outra pessoa é sentir que a outra pessoa lhe ama apenas por obrigação, ou seja, está com você apenas por obrigação, não por liberdade. Isso é terrível, né? É terrível para quem ama. Então, quem ama, ele não quer que a outra pessoa seja escrava sua, a não ser que ele seja um doente, né? Ele não quer isso, não quer que a outra pessoa seja sua escrava, ou seja, ele seja obrigada a estar com você, a gostar de você, a querer o seu bem. O amante, ele quer que a outra pessoa, ela queira o seu bem, mas queira isso livremente. Isso é até a explicação que é dada para a pergunta sobre como é que Deus permite o pecado. Ora, Deus permite o pecado porque Deus ele quer o amor do homem.
Ou seja, ele quer o amor do homem livre. Ele não quer que o homem seja obrigado a amá-lo. O homem não é obrigado a amar a Deus. Porque se o homem fosse obrigado a amar a Deus, isso aí não seria mais amor. Seria apenas uma disposição da sua natureza. Ora, mas para que o homem não seja obrigado a amá-lo, a amar a Deus, deve existir a possibilidade do pecado. Então, a possibilidade do pecado, apesar de fazer mal ao outro, ela vem junto com a possibilidade de amar o outro, de contribuir com o bem do outro. E de maneira livre, né? Não de maneira obrigada, porque se eu for obrigado não é amor. É uma das definições principais, está na essência do amor, né? Uma das ideias que se relacionam com essa essência do amor é a liberdade. Se não há liberdade, não há amor. O amor só vive na liberdade. Agora, o projeto de vida humana é assim também. Em relação às outras pessoas, é assim: você quer que os outros colaborem com o seu projeto de felicidade, com o seu projeto vital. Mas você não quer que eles sejam obrigados a isso. Você quer que eles colaborem espontaneamente. Que eles colaborem livremente. E isso na relação das pessoas, isso é amizade, isso é o amor, né? Existem várias formas de amor. Existe o amor erótico, o amor do amigo, né? Mas o amor sempre é assim. A dinâmica do amor sempre é essa. Isso acontece com os seres racionais. Por quê? Porque os seres racionais são livres. Agora, com os seres que não são livres, acontece também a mesma coisa. O homem quer que esses seres colaborem com ele. Ele quer que esses seres colaborem com ele. E toda ação humana tem por finalidade isso. Fazer com que o mundo como um todo, o ente em geral, colabore com esse projeto de realização do homem. Quando se trata de entes racionais, muda um pouco a impostação, né? Mas nos entes irracionais, nos entes não racionais, acontece a mesma coisa. Então, a aliança ontológica, ela descreve esse projeto de realização do espírito humano, que tenta unir tudo a si, tenta absorver tudo em si. Mas absorver tudo em si não anulando as outras coisas, mas fazendo com que elas colaborem com ele de bom grado, né? Não se destruindo, se conservando como que são, mas colaborando sim com o seu projeto. Então, isso que se expressa tão claramente nos seres racionais, se expressa também de maneira indireta nos seres irracionais. Aquele que apenas consome o irracional, ou seja, que assimila sem respeitar o irracional, destruindo o irracional, ele planta também a sua própria destruição, né? A sua própria destruição. Quando isso acontece com seres humanos racionais, é muito mais claro, porque inclusive isso proíbe a realização pessoal. Quando você obriga o outro a colaborar com o seu plano existencial, isso proíbe a sua própria realização pessoal, porque o outro colaborará sem liberdade. Não é fácil, né, a aproximação dessas categorias conceituais. Não são categorias comuns, não são do nosso linguajar comum. E esse projeto aí da ontologia, né, esse projeto da aliança ontológica, é uma coisa que vocês não vão ouvir nunca mais. Só vão ouvir porque eu falei aqui para vocês, ou porque vocês leram o livro de Gilbert. Porque geralmente os filósofos que eu conheço, quando vão falar de metafísica, eles não estão abertos mais a esse tipo de coisa, né? A compreensão do projeto, de fato, desses homens, né? Do projeto da ontologia clássica. Eles estão abertos, sim, a encarar a ontologia clássica como uma brincadeira de criança a ser superada. Mas não para conhecer, de fato, o que é ontologia clássica. Conhecer na essência o que é ontologia clássica. A partir daí fazer alguma coisa. É muito fácil criticar, né? Colocando a ontologia clássica nas vestes de espantalho. Você bota lá uma veste de espantalho na ontologia clássica e mete o pau nela, é muito fácil derrubá-la. Mas quando você vai, de fato, atrás de conhecer o seu sentido, o seu significado, aí se torna muito mais complicado, muito mais difícil abrir mão dela. A realização do projeto de vida é a felicidade humana. Você lembra que Aristóteles disse que a felicidade humana ela acontece pela realização das faculdades superiores? É a contemplação da verdade. Agora, o que é a contemplação da verdade? A gente não pode entender a contemplação da verdade só como uma abstração. A contemplação da verdade é a transformação de tudo no espírito humano. É a unidade do espírito humano que se transforma em tudo, e tudo se transforma no espírito humano. Veja, Aristóteles descreve assim o projeto filosófico. A felicidade é isso. A felicidade é
é a absorção do ente no espírito humano, ou seja, a unidade entre o ente e o espírito humano. Isso é a felicidade para Aristóteles. Ele descreve isso de maneira geral, nós podemos descrever isso de maneira um pouco mais delimitada, delimitar mais essas descrições. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Aristóteles. Né? Então, o que ele não teve chance de fazer, nós temos hoje. De descrever um pouco mais esse projeto, dizer um pouco mais o sentido desse projeto. Mas, de fato, é a mesma coisa. É o mesmo, né? A felicidade é isso, em Aristóteles. A felicidade não é sair rindo aí, ficar rindo para todo lado, né? Sair rindo, ter um sorriso para todo lado e se sentir bem. Isso aí acontece com quem, por exemplo, consome droga, né? Tá drogado o tempo todo, tá rindo, quem fuma maconha, sei lá, o tempo todo, tá rindo aí para todo lado, né? Mas isso não é felicidade. A felicidade para Aristóteles é a contemplação, é a realização da faculdade superior do homem, a contemplação da verdade. E essa contemplação da verdade, ela acontece quando o homem é capaz de, por seu espírito, unificar tudo o que é, tudo o que há. Veja, se a tradição filosófica sempre fala disso. O que é que Hegel dizia? Hegel dizia a mesma coisa. Veja, os idealistas dizem a mesma coisa, só que eles dizem a partir de uma linguagem terrível, né? Mas eles dizem a mesma coisa. Eles dizem, a história humana é a história de um espírito que procura voltar à sua unidade. O neoplatonismo, os platônicos também dizem a mesma coisa. A vida humana é a busca pela unidade. É a busca pela unidade. Veja, nós estamos acrescentando outras coisas aqui, né? Nós estamos dizendo que é a busca pela unidade, mas às vezes, por exemplo, a busca dessa unidade, ela se defronta com outras liberdades. E eu não posso transformar o outro em meu escravo, porque isso é contrário, de fato, a essa unidade verdadeira. Ou seja, isso é de fato contrário aqui à colaboração entre espíritos para a realização de um projeto comum. Por quê? Porque o espírito, ele, o bem maior para o espírito é ser amado. É amar e ser amado. Isso é o bem maior para o espírito humano. Mas como é que a gente pode fazer isso com outra liberdade se nós estamos subjugando a outra liberdade? Não dá para fazer isso. Por isso que a escravidão é tão negativa, é tão má, né? Subjugar o outro é tão mal. É tão mal por um princípio essencial, necessário ao homem. Né? Porque ele impede o amor. Impedindo o amor, impede a felicidade humana, a realização do plano de existencial do homem. Aristóteles diria isso, né? Ele diria isso. Mas todas as religiões também falam da mesma coisa. Falam também disso aí. Vejam, se vocês pegarem, o cristianismo fala disso. Se vocês pegarem as cartas de São Paulo, por exemplo, a carta de São Paulo aos Hebreus, os Efésios, qual São Paulo disse que Cristo é o primogênito de toda criatura. E é o fim também, ele não é só a origem de tudo que é criado. Ele também é o fim de tudo que é criado. E ele diz lá, São Paulo, né? A finalidade de toda a criação é a reunião de todas as coisas em Cristo. Olha aí, São Paulo aponta para a unidade também. A reunião de todas as coisas em Cristo. O espírito humano é esse. O plano do espírito humano, que é uma imagem, que é criada a imagem e semelhança divina, segundo a revelação cristã, o plano do espírito humano é justamente esse. Se Deus é unidade, a trindade é isso, é uma unidade. Se Deus é isso, é uno. E o plano divino é levar todas as coisas à unidade do Cristo, como diz as cartas de São Paulo. Então vejam se isso não é também uma outra forma de falar da mesma coisa. De falar dessa aliança ontológica, desse projeto da aliança ontológica. Então veja, a filosofia grega se utiliza dessa linguagem. Mas o homem, que é uma existência só, ele começa a perceber essa verdade e traduz essa verdade por meio de outras linguagens. Inclusive espiritualmente, por meio da linguagem que está lá na tradição hebraica. Mas é a mesma coisa. Parece apontar para a mesma coisa, né? Para a unidade. A filosofia busca a unidade. A religião busca a unidade.